109,9. O peso não baixa, cara. Olha, o peso do professor, ó, de novo, posso subir de novo aqui, ó, 109, quase 110 quilos. Posso tirar aqui umas 200 gramas de roupa, mas é muito difícil para o professor baixar peso, né? Já com 62 anos, seria até mais interessante que eu tivesse um peso um pouco menor. Você acha algum interveniente em ter mais massa muscular nessa idade? Principalmente eu me preocupo com relação à função cardíaca. Por que eu não consigo baixar peso? A verdade, assim, por muitos anos você já manteve uma massa muscular e um peso corporal muito alto. Então o que acontece? É como se fosse um ponto de ajustamento no seu hipotálamo que você tem uma determinada característica de manter aquele peso. Se você tentar baixar o peso, o seu organismo vai ter um ajuste para tentar manter o teu peso mais ou menos nessa não é gordura, minha dobra cutânea não é elevada. É lógico, eu já tive 130 quilos, mantive durante a época que você me conheceu, eu tinha em torno de 120 quilos, né? E de lá para cá, em 15 anos, eu baixei apenas 10 quilos e há mais de 10 anos eu mantenho esse peso. E o interessante que a gente vai ver na medição do metabolismo, se a gente pode intervir de alguma outra forma para ver se consegue diminuir um pouquinho mais. Muita gente aí querendo aumentar massa muscular. Eu tenho apenas a intenção de manter ou até diminuir um pouco, me sentir um pouco mais leve, principalmente para a função cardíaca. Normalmente, assim, você já está totalmente adaptado com relação a isso, a esse peso. Então, se a gente reduzir pouca coisa, a adaptação periférica vai ser muito benéfica, mas não é necessário baixar muito, mesmo porque é o seu peso. Olha, estou fazendo o exame, qual é o nome do exame, Marcos? Calorimetria indireta. Tá, vamos fazer essa calorimetria e vamos ter alguns dados importantes para destrinchar um pouco mais a respeito do metabolismo do professor. Vamos lá. Exatamente. A gente vai calibrar o equipamento primeiro. Todas as vezes, antes de todas as medições, a gente calibra o aparelho. Então ele fica em repouso aqui na mesa com a temperatura ambiente e a quantidade do ar presente com relação à concentração de oxigênio. Aí a gente calibra o equipamento. Isso porque o equipamento e o ambiente tem que ser controlado, tudo é muito sensível, para que a medida mais precisa possível, né? Então, como a gente sempre calibra antes de todas as medições, se o dia está quente, pressão atmosfera, umidade do ar, ele fica calibrado. Aí a gente vai iniciar o exame e cadastro do paciente. Física, porque ele vai prever também a quantidade de calorias que você gasta ao longo do dia, fora a taxa metabólica basal. Quanto tempo de jejum? 4 horas e meia. Aí já está tudo pronto aqui, a gente clica em iniciar o exame, aí agora a gente faz o acoplamento da máscara para iniciar o exame. Detalhe, tem que vir em jejum de 4 horas. No mínimo, não mata ninguém, não. Não mata ninguém. Eu acho que a francesa teria problemas. E nem cataboliza. Tem gente que teria problemas, não consegue ficar meia hora sem comer que fica doido. Não é o meu caso. Pode ser. A medição é bem importante permanecer totalmente imóvel. Tira o óculos. Tirar o óculos, a gente não pode mexer, não pode falar, não pode dormir também, porque tem que ficar ali pelo menos 15 minutinhos imóvel. E para ajudar eu coloco um videozinho ali, explicativo do Dr. Mark Fortes para que a gente possa fazer aí um exame muito bem ajustado. Dá para colocar Stranger Things? Dá também. Preferem? Não. Tudo bem? Então vamos lá. Vamos começar o exame, tá? Então a partir de agora, sem mexer, sem falar, de olho na tela, até a gente finalizar. 2 minutinhos de ajuste, de medição do equipamento, e depois começa a medição oficial, ok? Então, a
aparelho a cada 10 segundos ele faz uma medição e aí depois a gente tem uma média geral de todo o tempo do exame. Muito bem, amigos. Acabamos de fazer aqui no maravilhoso escritório do Dr. Marco Aurélio, aqui em Itajaí. O pessoal da Itajaí, região, Balneário Camboriú, facilmente pode vir para cá, né? É um exame de calorimetria indireta feito por esse ótimo equipamento aqui. Eu fiz tanto quanto a Franciele, né? É lógico, eu já tinha feito os cálculos há tanto tempo atrás, né? Baseado na fórmula de predição, e tinha dado realmente algo muito similar. Porém, quando você faz com a coleta dos gases, que é a coleta direta, né? Isso. Essa calorimetria ela é muito mais precisa, tá? Então aqui nós temos os dois exames aqui, os gráficos devidos, né? E só para fazer uma comparação, é lógico, o meu peso corporal deu aqui em torno de 109 kg, né? E da Franciele, o peso corporal dela é de apenas 60 quilos, tá? Muito bem. Idade, gênero, peso corporal, até a massa muscular, obviamente, não tem uma interferência nisso, né? A Franciele e eu somos pessoas que nos mantemos ativos, que nós os dois treinamos, né? Isso. Muito bem. A taxa metabólica basal de ambos, da Franciele, em torno de 1.250 quilocalorias por dia, e a minha taxa metabólica basal de 2.872, ou seja, mais que o dobro. Acontece que eu tenho mais massa muscular. Isso. E sou muito mais pesado do que ela, né? E perfil hormonal também, totalmente Todo perfil distinto. hormonal, eu faço reposição hormonal com um decilinato de testosterona. A Franciele não usa hormônio algum, mas esse hormônio que eu utilizo, ele apenas mantém a minha testosterona dentro dos limites normais, nada suprafisiológico, tá? Por isso que é uma reposição. Agora, o gasto energético total diário, né? O gasto energético total diário que sai no exame é predito no estilo de vida. Então, um estilo de vida ativo, de pessoas que estão sempre andando em pé e trabalham fazem trabalhos manuais, ou, por exemplo, como a Fran e o Valdemar, que treinam praticamente 5 a 6 vezes por semana. Então, tudo isso entra em consideração quando a gente fala de gasto energético total. Olha a diferença do professor, né? Deu aqui em torno de 5.170 quilocalorias por dia, e da Franciele 2.259 quilocalorias por dia. Então aqui fica bem claro, né, que nesses cálculos você tem que levar em consideração a individualidade, Com né? certeza. O tamanho corporal, idade, genética, tudo uma isso é série de levado em situações. considerações. E baseado nisso aqui, é que você vai, então, o doutor vai poder prescrever a dieta mais precisa para você. Nós estamos procurando aqui a precisão. Marco Aurélio, outro dia, circulou pela internet uma foto muito interessante e que foi reproduzida aí por diversos companheiros aí. Eu vi ela pela internet afora. É uma foto que dava uma amostragem significativa de pessoas na praia na década de 1970. E não sei se você viu essa foto. Eu vi. Não tinha nenhuma pessoa com sobrepeso. É verdade. 0 pessoas com sobrepeso. Provavelmente, a mesma foto, com a mesma densidade de pessoas ali, hoje nós veríamos uma quantidade de pessoas bem expressiva com sobrepeso. Com certeza. O que durante as décadas mudou tanto para que as pessoas engordassem tanto? Hoje no Brasil, a gente sabe que 57% da população está com sobrepeso e por volta de 22% da população se encontra obesa. O principal fator, né, que levou ao aumento dessa quantidade de obesidade dos indivíduos, de gordura corporal, foi a facilidade em conseguir alimentos altamente calóricos. Então, a densidade energética. A indústria alimentícia não colaborou em nada, né? Na verdade, todas as instituições que caracterizam e conversam sobre esse assunto, eles tratam
atividade física com o mesmo peso de uma boa alimentação, mas não tem o mesmo peso. Tanto que nós estamos vendo pessoas ativas achando que conseguem substituir uma dieta ruim treinando. E isso não é verdade. A gente sabe que você precisa se alimentar adequadamente. Só que hoje, um dos principais fatores que levam ao aumento do peso é o ambiente obesogênico. Então, tudo depende do ambiente onde você frequenta. Lembra do programa The Biggest Loser? Onde o pessoal vai, fica confinado num local e fazem lá 30 semanas de de exercício físico e uma dieta bem restrita. Essas pessoas, né, é bem nítido, foram avaliadas depois do período que elas passaram confinadas de 30 semanas. Teve gente que perdeu 30, 40, 50 quilos de peso corporal. A partir do momento que voltam para o ambiente de onde saíram, o peso volta a subir novamente. Volta aquilo que era antes, infelizmente, né, Marco Aurélio? Exatamente. Há anos atrás nós chamávamos esses alimentos de alimentos vazios. Alimentos vazios. Não sei se utiliza esse termo nos dias de hoje, mas é caloria proveniente dos açúcares, né? É muito carboidrato. A pessoa hoje vai na padaria ali, ela compra um pedaço de bolo gigantesco. Um outro conceito que eu acho um conceito mais recente, eu acho ele ótimo, é a questão da densidade dos alimentos. Exato, densidade energética dos alimentos. É bem importante a gente falar sobre isso, porque as pessoas às vezes ficam com medo de comer um prato de comida que tem muito poucas calorias, né, comparado com, por exemplo, uma barra de chocolate de 90 gramas. Densidade calórica. Né? Exatamente. A densidade, ela refere-se à quantidade de calorias por grama no alimento. Como é densidade, nós teríamos que analisar tridimensionalmente e analisar o volume daquele alimento e naquele volume tridimensional a quantidade de caloria que contém naquele alimento. Exatamente. É? Ou seja, em 1 centímetro cúbico de carboidrato proveniente, por exemplo, de uma banana e 1 centímetro cúbico de uma rapadura. A rapadura vai ter uma densidade muito maior do que 1 centímetro cúbico de banana. Né? Isso é densidade. Isso é densidade. Né? Só para vocês terem uma noção melhor, tem pessoas que se confundem com essas noções matemáticas. Né? O Marco Aurélio, no entanto, eu estive, logo antes da pandemia, eu estive no Japão. Nos dias de hoje, né, se você for no lugar mais movimentado, de maior circulação de pessoas do mundo, que é onde eu estive, que é na Shibuya, que é um bairro, um fluxo, a maior concentração demográfica de pessoas ao mesmo tempo, é ali na Shibuya. Eu resolvi sentar num café para observar aquela coisa fantástica de pessoas que vêm e vão. Ali tem a maior estação de metrô no mundo, né? A maior confluência de pessoas do mundo está ali na Shibuya. Eu fiquei ali, Marco Aurélio, quase 1 hora. E eu digo para você, eu procurei uma pessoa gorda. Eu não achei nenhuma pessoa gorda. E o tempo que eu fiquei no Japão, foram 2 ou 3 pessoas gordas que eu vi e que eram brasileiros que moravam lá. Ou seja, o hábito alimentar do japonês, né? Olha, eu moraria muito facilmente no Japão, porque a oferta de alimentos saudáveis, de baixa densidade calórica, né? É uma coisa sensacional. Infelizmente, eu acho que no Brasil nós copiamos muito o hábito do norte-americano, né? Nos Estados Unidos, ao contrário, se você parar ali na Times Square, você vai ver pessoas andando de bengala e de cadeira de rodas, de tão gordas que elas são. Né? É impressionante. Se você passar 1 hora na Times Square e 1 hora na Shibuya, você vê uma diferença enorme na composição corporal daquelas pessoas. Né? Resultado, quando você vai em alguma delicatessen em Nova York, você vai encontrar muffins desse tamanho, bolos gigantescos, né? O que pode mudar no comportamento, o que pode mudar na consciência das pessoas, a fim de que elas possam fazer melhores escolhas? O mais importante é o ambiente em que você mora,
o ambiente de trabalho que você frequenta e aonde você frequenta com seus amigos. Esses são os principais, né? Para uma pessoa adulta que trabalha e tal, quando a gente fala de criança, a gente leva em consideração colégio, etc. E esse ambiente, ele tem sido caracterizado nos últimos anos como um ambiente obesogênico, porque a gente tem pressão das pessoas, quem faz dieta. Nossa, você está fazendo dieta, come só um pouquinho, né? Isso não vai te fazer mal. Nossa, você ficou tão chato depois que começou a fazer dieta. E se você fala não, você é um chato, né? Exatamente. Então, essa pressão dos pares, né, de pessoas próximas a você é muito ruim. Olha, eu acho o seguinte, vocês estão te enchendo o saco para ter um estilo de vida, a fim de que você transforme a sua dieta e a sua dieta transforme também em um obeso, você que deu o exemplo, falando, não, ao invés de eu ceder a sua pressão, você ceda a minha. Então, não baixe a sua guarda, não se deixe frequentemente sublimar por essas pressões sociais, e faça você uma pressão social, tá? Seja você um foco de resistência e seja você aquele indivíduo que vai fazer com que as pessoas tomem o seu estilo de vida como exemplar, o seu estilo de vida como estilo de vida a ser seguido e não deles. Ponto final. Um abraço a todos.